Certo? Iniciando a primeira aula de TIP, de matéria. Pessoas, eu sei que vocês tiveram telefonia 1 e 2 nessa época de pandemia. O que vocês aprenderam para pegar isso como ponto de partida? O que vocês viram nas matérias? Alguém? Eu, falando por mim, em telefonia um aprendi bem pouco. Pouquíssimo, assim, porque a metodologia do professor não ajudou muito. E na 2 também aprendi pouco, porque no professor ele falava, mas ele não passava atividade para fixar o conteúdo. Tá. Tu lembra mais ou menos quais eram os tópicos que vocês viram, Yasmin? Eu não sei se eles conseguiram passar toda a matéria. Alguma coisa que vocês lembram? Sim? Não? Modulação PCM, que mais? Computação digital, Tá, alguma coisa assim. computação. Tá. Tá, PCM e computação já ajuda. Pessoas, o que eu quero falar, principalmente aqui em TIP, deixa eu só trocar aqui a janela, que é o seguinte, eu perguntei principalmente para vocês, porque eu sei que as disciplinas iam ser muito prejudicadas, principalmente telefonia 2, porque é quando vocês começam a ir para laboratório e fazer muitos experimentos. Eu acredito que foi o Fábio, normalmente ele que ministra essa matéria, e imagino que ele deve ter tido muita dificuldade para poder trabalhar. Porque ela, mais uma vez, é uma dessas matérias que elas são muito práticas. De qualquer forma, eu vou tentar aproveitar alguns conceitos que vocês devem ter visto, pelo menos mais a parte conceitual, e a gente vai colocar aqui para rodar. Antes de mais nada, só sempre entendendo que o que eu gosto de telefonia IP, deixa eu pegar a canetinha aqui, o que eu gosto de telefonia IP é que a gente acaba mesclando boa parte desse universo, porque tem uma área que eu comecei a me interessar mais ou menos uns 15 anos atrás, que se chama comunicações unificadas. Esse é o termo. Tá? Só mais ou menos só para contextualizar vocês o que eu tô, onde é que eu quero chegar. Nesse contexto de comunicações unificadas, a ideia então é que todos os serviços de comunicação eles estejam integrados numa única plataforma, como numa única solução. Hoje é um cenário muito diferente de 15 anos atrás. A gente está falando de uma época em que começaram a aparecer os primeiros protocolos, as primeiras implementações, os primeiros produtos para poder fazer isso. Mas basicamente o que eu queria era ter algumas coisas, como por exemplo presença, que é saber ou não se as pessoas estão online e qual é o estado dessas pessoas, se elas podem ou não podem atender uma ligação, conversar ou outra coisa. Se a gente estiver falando de telefonia tradicional, falar de analógico e digital, a gente até sabe, ou no máximo a central sabe, se o dispositivo está ou não está conectado, e depende muito do caso. Se a gente falar lá em telefonia analógica, o circuito só entra em operação, né, ele só dispara a campainha, alguma coisa assim, quando o circuito é ativado, quando é fechado o circuito elétrico, quando ele é ativado e dá o toque de chamada lá no destino. Então, até aquele presente momento, a gente não tem como saber se a pessoa de fato está presente ali no local e se ela está disponível para atender. Então, a gente não sabe se ela está presente, nem se ela pode atender, porque ela pode estar ali do lado do telefone e não poder por estar ocupada. Então, aqui no caso, quando a gente está falando de comunicações unificadas, eu quero saber se a pessoa está online ou não, e caso ela esteja online, se ela pode atender a uma ligação, se ela pode conversar, se ela pode fazer uma videochamada. Quando a gente está falando hoje de WhatsApp, Telegram e outras ferramentas, é mais ou menos isso que a gente quer saber. Quando a gente tem uma informação e ali diz se a pessoa está ou não está presente. Tanto é que uma questão de privacidade é se a gente às vezes quer omitir essas informações. Mas a informação de presença é uma informação importante, perfeito? Mas no campo corporativo, quando eu quero falar com a pessoa, eu quero saber se a pessoa está na sua mesa para poder atender a uma ligação. Outra coisa é quando eu quero conversar com as pessoas. Então eu vou chamar aqui conversa genérica, porque eu estou dizendo, eu quero conversar com a pessoa à base de texto,
áudio e vídeo. Certo? Eu quero mandar um chat para a pessoa, quero mandar só um. Não é nem uma gravação de áudio, eu quero falar com a pessoa por áudio, ou seja, fazer uma ligação telefônica tradicional, por qualquer que seja o mecanismo, qualquer que seja o protocolo, ou que eu quero fazer uma videochamada. E aí tem várias formas de fazer isso, e apareceram vários protocolos, etc. A gente vai pegar um em particular, que é o SIP, que a gente vai aplicar aqui. Então, o SIP permite essa noção de presença, a gente dizer se está online ou não, permite mandar mensagem de texto, o equivalente ao SMS, mas tem outras formas também. E, claro, vai permitir a gente poder fazer o estabelecimento de sessões de mídia, que são as chamadas telefônicas aqui. Eu vou usar, às vezes, o termo chamada telefônica, quando eu quiser falar especificamente de mundo de telefonia IP, e às vezes eu vou falar sessão de mídia quando eu quero falar de algo mais amplo, que é duas entidades ou mais entidades, duas ou mais entidades, conversam entre si usando áudio, vídeo e outras mídias, mas para isso elas precisam estabelecer uma sessão em comum, estabelecendo parâmetros comuns, como por exemplo codecs, taxas, tipos de mídias, etc. Certo? Então, é nesse universo que eu quero caminhar junto com vocês. Mas para que a gente possa entender como é que a gente consegue hoje implementar esse tipo de solução, a gente tem que retroceder um pouco no tempo para entender quando a gente fala de comutação, que é aquele mecanismo de estabelecer ou de fechar circuitos para que possa se estabelecer canais ou enlaces de comunicação entre entidades terminais. Então, isso é a comutação. Claro que a gente vai falar muito de comutação de circuitos, onde a gente está falando de circuitos elétricos ou eletrônicos, no caso, que isso é feito de uma forma dinâmica, mas ainda podendo ser de uma forma digital, mas eu sei exatamente qual é o traçado da informação, por onde ela vai passar, de um ponto A a um ponto B, passando por todos os nós intermediários. Então, se eu tiver um desenho de uma malha, por exemplo, se eu vou desenhar aqui embaixo, vou fazer uma malha relativamente fechada, tá? Eu sei que quando eu estabeleço um circuito e eu tenho um ponto A e um ponto A e ponto B, eu vou fechar esse circuito entre eles, vou alocar recurso e eu sei que exatamente ele vai seguir um traçado exatamente pré-definido. Então eu aloco recurso quando eu vou trabalhar dessa forma de recursos. Uma das vantagens quando eu estou falando desse tipo de cenário de circuitos, é que ele é um cenário, portanto, que implica a alocação de recursos específicos, então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma palavra, algumas palavras são chave aqui na explicação, então são recursos dedicados a essa funcionalidade e, portanto, uma vez que eles são dedicados para essa comunicação, eles são determinísticos. Então eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu tenho um intervalo de possibilidades. Quanto tempo a informação vai sair do ponto A para chegar ao ponto B? Quais são os equipamentos que estão envolvidos na comunicação? Isso tudo é previsto quando se estabelece um circuito, tá? Então, o que é importante? Tem uma alocação de recursos, eles são dedicados para essa comunicação. Então, quando eu ligo uma pessoa, se eu ficar em silêncio, mesmo assim eu estou consumindo o recurso, eu estou consumindo esse canal dedicado para essa comunicação. Ficar ou não em silêncio não implica usar ou não o recurso, perfeito? Isso é diametralmente oposto do que a pouco a gente vai ver, tá? Então, quando a gente está falando de uma telefonia analógica, eu estou fazendo a relação de um para um meio físico para um canal de comunicação. Um telefone doméstico, por exemplo, vai usar todo o fio, todo o par metálico para fazer a comunicação. Se eu usar ou não, na hora que eu faço a descagem e a outra pessoa atende, se estabelece um circuito entre essas duas entidades, A e B, esse recurso está totalmente dedicado, pelo menos para essa operação. Não significa que o equipamento todo vai ficar dedicado, mas ele vai ficar dedicado, ele vai alocar recursos e esses recursos vão ficar dedicados até o estabelecimento, até o fechamento desse circuito já estabelecido. Algo que é exatamente o contrário
quando a gente quer falar de comutação por pacotes. Tá, vocês vão ver no livro do Kuroz, que ele vai falar de mensagem, depois pacotes, datagramas. Ele especifica um pouco mais esse universo. Não quero entrar nesse detalhe, tá? Não quero entrar nessa miudeza da explicação, só quero fazer um panorama geral, já que é a primeira aula de TIP, e eu preciso trazer primeiro esse panorama completo, para depois a gente começar a se aprofundar, e porque hoje eu preciso, antes de mais nada, separar os blocos. Tá apitando o celular, mas eu só deixo ele ligado porque talvez seja uma emergência, tá? Senão a gente deixa ali. Então, quando eu estou falando de pacotes, eu não tenho alocação de recurso. Eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho uma disputa, porque eu tenho um ambiente competitivo onde vários equipamentos disputam por aquele recurso por demanda. Tá? Então, eu não tenho alocação de recursos dedicados. Eu tenho uso do recurso por demanda. Então, ele não é determinístico, tá? Isso que é o mais importante. Eu vou desenhar exatamente o mesmo cenário aqui, onde eu tenho essa malha semi-fechada aqui, vamos lá. Mesma situação entre eles, eu tenho um grafo, depois a gente vai começar a se divertir um pouco mais com o gráfico. Se eu quiser que o A e B comecem a conversar, eu vou ter o A, eu vou ter o B, e para cada uma das mensagens, cada um dos datagramas, cada um dos pacotes, na medida em que ele é transmitido, ele vai fazer uma análise do cenário, de um salto, 2 saltos, 3 saltos. Normalmente é só o próximo salto, ele faz um cálculo bem simples. Qual é o caminho mais curto em termos de tempo, custo de congestionamento, tem alguma métrica que ele vai usar. Então o A, se ele vai transmitir para cima ou para baixo, para o roteador de cima ou roteador de baixo, ele vai analisar o cenário, né? Claro que ele tem que fazer isso de uma forma rápida, então normalmente ele tem que fazer isso um cálculo rápido, tá? Ele não pode ficar ali fazendo um cálculo elaborado, porque ele tem que fazer isso para cada datagrama, para cada pacote, para decidir se o primeiro, o segundo, qual deles vai ser. Enquanto aqui eu vou fazer um fluxo de vários, então eu vou colocar aqui, por exemplo, o 2 e o 3, né? Colocar um na frente para parecer que ele foi antes. Então eu mando o 2 e o 3. Aqui vem para cá e aqui vem para cá. Já aqui, quando ele vai mandar a primeira mensagem, ele vai ver se ele tem que mandar para cima ou para baixo. E aí ele vai ver que em termos de custo, congestionamento, etc., é melhor ele mandar para o roteador de cima. Então ele vai mandar o pacotinho 1. Esse aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai calcular. Gente, só um pouquinho, por favor. Tá. Tchau. Então ele vai fazer todo esse cálculo de novo e aí ele pode usar uma quantidade de saltos, né? Um roteador, 2 roteadores, 3 roteadores, para saber qual é o melhor caminho. Isso é cálculo IP, cálculo que ele vai fazer. E aí ele pode chegar a essa conclusão que a distância, pessoas, a gente não conta a distância como uma distância geográfica. Então não importa se o enlace tem 5 ou 6 quilômetros, o importante é se ele está congestionado ou não. O que é importante é se ele tem um consumo ou não, se ele está atingindo 80% de consumo, 90% de consumo. Então essas métricas, elas não têm uma relação direta com o nosso mundo realista de distâncias geográficas. O que importa é, uma fibra ótica pode ser melhor que um enlace de micro-ondas, por exemplo, ou não, às vezes a gente percebe que não. Tá? Um enlace Wi-Fi pode ser menos eficiente ou mais custoso em termos de tempo de entrega do que um cabo Ethernet, lá por causa do CSMA/CA, tá? Tem aqueles leves atrasos em relação ao CSMA/CD e por causa disso há um custo operacional que impacta na entrega do pacote. E aí ele vai chegar à conclusão que é melhor ele mandar para cá, 1. E aí ele pode mandar para cá 1. Na hora de fazer a entrega do pacote número 2, ele vai calcular tudo de novo. Então, gente, isso tem custo, mas tem vantagens. Ou seja, à medida que o outro tem que fazer, ele tem que fazer um custo de processamento, tá? Que esse custo aumenta em relação a esse. Ou seja, os equipamentos têm que ter, não vou chamar inteligência, mas vou usar um termo
onde ele tem que ter uma capacidade de processamento e um algoritmo, uma lógica interna embutida para fazer isso, embora isso se acelere bastante quando a gente começa a entender um pouco mais como é que funciona um roteador, como é que funciona a memória, até o próprio switch. Mas ele tem que fazer isso vez a vez. A próxima mensagem ele pode mandar para baixo, ele manda para cá, o 2, né, que ele manda para cá, e o 2 vem por aqui. Então, o 3 ele pode mandar também por aqui, que manda por aqui, e que manda por aqui. E claro, pessoas, a gente pode ver que isso vai implicar vários problemas. Se eu estou falando de determinado tipo de informação, isso aqui, no momento que eu tenho uma sequência deles, eu consigo fazer algumas coisas interessantes. Pelo fato de ter uma alocação de recursos dedicados e ele ser determinístico, eu consigo ter algumas variáveis, algumas métricas que são importantes para a gente. Como, por exemplo, a gente consegue calcular a latência. Latência, lembrando, lá do professor de cabeamento, que não deve ter explicado bem essa parte para eu falar no começo, mas aqui é para nós a mais importante. Latência é o atraso natural do meio de transmissão. Não tem como ficar abaixo disso. É a mesma coisa que a velocidade da luz. Não tem como ela ser mais rápida do que 300 mil quilômetros por segundo. É o tempo natural de propagação. Então, se eu tenho um meio elétrico, eu tenho um meio óptico, eu tenho um meio não guiado, eu tenho enfileiramento, eu tenho processamento, etc. Então, a informação não é instantânea. Não é tempo zero de A vai para tempo zero B. Eu tenho um atraso natural de propagação através dos vários enlaces para chegar de um ponto A original até um ponto B de destino. Tá? Diferente de um atraso, que é algo que adiciona tempo ao processo e que agrega problemas por causa disso. Ou seja, eu vou separar então a latência do atraso bom e o atraso que seria o atraso que não é previsto e o atraso ruim. Então a latência ela é prevista, o atraso tende a zero, tá? Eu vou colocar aproximadamente zero aqui, porque a ideia é que o atraso que não está previsto no sistema, ele não ocorra, ou seja, eu tenho um atraso natural do meio, mas ele está dentro de padrões estabelecidos e eu não vou ter nada fora. E aí, esses atrasos, para cada um desses pacotes, desses fluxos, dessas mensagens, ele não vai, inclusive, nem variar. Não é que um vai chegar antes, um vai chegar depois. E essa variação dos atrasos, a diferença entre o primeiro atraso, entre 1 e 2, entre o atraso, entre 2 e 3, entre o atraso 3 e 4, se chama jitter, que é a variação dos atrasos entre um intervalo e outro intervalo. E aí, esse jitter, que a gente vai ver um pouco mais com detalhes lá na frente, também vai tender a zero. Se o atraso não existe, o atraso ruim, então esse jitter vai tender a zero porque eu não tenho imprevistos aqui no cenário, né? Porque tudo corre num fluxo só. E aqui, gente, é completamente diferente. E eu preciso que vocês entendam isso bem, porque isso é tudo o que tem de bom aqui vai ter de ruim. E quando a gente for trabalhar com telefonia IP, a gente tem que saber que a gente está no cenário mais hostil possível. Está no pior cenário para se trabalhar comunicação por tempo real. E eu já chego lá. Pelo fato dele ser não determinístico, então eu vou ter latência, que é natural. Eu tenho um atraso que eu não tenho a menor ideia, a menos que eu tenha alguma estatística, mas eu não sei o que vai acontecer com o atraso, se vai ter atraso. Vocês têm que entender que se cada pacote escolhe um caminho diferente, como é que eu sei? Uma vez que eu faço o cálculo de rota só o próximo, como é que eu sei que lá na frente vai estar bom? A verdade é que eu não sei. Eu posso ter algumas estatísticas de história pregressa, né? Então eu tenho que ir acumulando estatística, né, para saber se é melhor por lá, melhor por aqui, mas eu tenho que fazer isso de tempos em tempos. Perfeito? Mas do zero, partindo do zero, eu não tenho informação. Tá? Eu não tenho alocação de recursos, eu não tenho nada, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que essa palavra nuvem, ela já aparece há muito tempo na literatura e ela começou a ficar mais popular agora. Porque se eu tenho a minha rede, a rede de A, eu conheço a minha rede, eu sei como ela se comporta. Quem está em B sabe como a sua rede se comporta. Mas eu tenho uma nuvem, algo nebuloso no meio do caminho que eu não sei como é que ela funciona.
Seria equivalente a eu fazer uma ligação telefônica para vocês, usando VoIP, claro, usando o mundo IP, não o mundo 3G, 4G. E aí eu ligo para você, só que eu tenho na minha rede em casa que eu tenho Neo Rede, alguém tem Claro, alguém tem TIM, alguém tem Telefônica. Então, a troca entre as operadoras, como funciona dentro da operadora, se tem salto entre elas, qual é o custo, qual é o atraso, qual é o jitter, eu não tenho nenhuma informação prévia disso. Não está escrito em nenhum lugar que saltar da Neo Rede para Claro vai ter 10 milissegundos de atraso. Isso não está escrito. E muito provavelmente não vai acontecer de uma forma assim tão fácil. Então o atraso ele não é previsto inicialmente e, portanto, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o jitter. Só que aqui nós temos um problema. Se a primeira mensagem chegar depois da mensagem 2, porque isso pode acontecer, eu tomar uma decisão errada, eu fazer um cálculo de roteamento errado, porque naquele momento do cálculo eu tinha uma informação, talvez a informação fosse insuficiente, talvez eu percebesse que esse roteador manda para esse e esse está com problema. Então olha só, eu mando a mensagem 1, ela pode demorar aqui 5 milissegundos, aí ele manda para o próximo. Aí na hora de calcular ele vai demorar aqui 15 milissegundos, que é um tempo bastante alto entre roteadores. E aqui ele vai demorar 2. Só que se eu passasse por aqui ia demorar 2, aqui ia demorar 1, e aqui ia demorar 4 milissegundos. Não tem como este dispositivo aqui saber, fazer um cálculo de apenas um salto por rota, que o melhor caminho é por baixo. E também porque ele não vai controlar essa informação, ele só manda para o próximo. E o próximo manda para o próximo. E ele manda para o próximo e assim segue. Então, é muito difícil ele calcular previamente 3, 4, 5, 6 saltos para saber qual é o melhor caminho. E mesmo que ele saiba, cada roteador toma uma decisão. Logo, deixa eu apagar aqui para não bagunçar muita figura. Logo, algumas coisas acontecem que também não é previsto. Além de tudo, eu posso ter chegada fora de ordem. E eu também posso ter perda. Perda, descarte. Por vários motivos. Atrasou, o roteador estava congestionado, estava no seu limite de operação, então ele começa a descartar. Vocês têm que entender, gente, que quando a gente fala de IP, a gente está falando de um protocolo de melhor esforço. Quando a gente fala uso por demanda, deixa eu melhorar aqui, este universo aqui, ó, este universo todo é melhor esforço. Ele vai fazer o possível para entregar a mensagem. Mas se não for possível, ele vai descartar a mensagem. Simples assim. Certo? Então, quando a gente fala datagrama, por isso que eu falei do Kuroz, que ele discrimina melhor os pacotes, porque quando a gente fala de datagrama, cada mensagem, cada pacote, ele é individual e independente em relação aos outros. Portanto, eu posso descartar tranquilamente o pacote número 1 e eu entregar o 2 e o 3 sem problema. Tá? O protocolo prevê esse tipo de coisa. É um protocolo de melhor esforço. Ele vai fazer o que for possível. Mas se não for possível, ele joga fora. E aí no final nós temos a perda desse pacote, a perda de informação. Por isso que aqui, quando ele vai fazer todos esses cálculos, então eu posso, além da latência natural, ter um atraso. O atraso fica variando, porque ele vai escolher vários caminhos. Cada pacotinho pode ter um caminho diferente. E aí, portanto, eu posso ter um jitter que fica oscilando o tempo todo. Entre o pacote 1 e o pacote 2 demorou tanto tempo. Entre o 2 e o 3 demorou muito menos tempo. O 4 chegou antes do 3. E aí eu preciso ter vários mecanismos para controlar isso. Ou seja, ter uma memória aqui para poder ficar fazendo uma pré-coleta, que é buffer, é cache, é isso, é aquilo, etc. Tá? Quem usa serviços de streaming por demanda, Netflix e outros, quando a rede está ruim é mais fácil de perceber que quando vai começar a assistir a um determinado vídeo, a um determinado programa, ele primeiro vai fazer um pré-carregamento, ou seja, ele vai bufferizar para que tu possa trabalhar com esse jitter de forma que isso não seja percebido pelo usuário final. Então ele faz uma pré-alocação na aplicação, não tem nada a ver com a rede.
de forma que, se atrasar, ele ainda tem um pouquinho de conteúdo para te apresentar, e se adiantar, ele fica armazenando, e ele fica trabalhando com isso. O mais interessante, pessoas, que eu recomendo para quem for olhar, dê uma olhada no YouTube, que eu gosto bastante, é só clicar com o botão direito Estatísticas para Nerds. Essa é a informação que aparece, é o último item do menu. E aí, lá em cima, ele mostra quanto tem de conteúdo a mais, qual que é a estimativa da taxa de transmissão do enlace, quanto tempo de buffer, ou seja, quanto conteúdo, quanto tempo de buffer. Então, quando tu está assistindo e começa a travar o teu vídeo, muitas vezes acha que a rede está ruim, e às vezes não, às vezes é só processamento, isso, aquilo, e às vezes não tem nada a ver com a rede. Uma vez eu estava trabalhando com um dispositivo que com recurso escasso, né, um rastro, coisa assim, aí estava travando o vídeo, né, estava pulando vários quadros, e eu achava que o problema era na rede, e eu fui ver, era a parte, porque ele estava fazendo toda a renderização, toda a apresentação em software, e não em hardware. Então ele estava descartando para ele me apresentar melhor. Mas a parte da rede, eu tinha lá 30 segundos de vídeo de prévia, já com antecedência. Então o conteúdo estava no computador, ele só não estava apresentando para o usuário, porque daí a GPU, vídeo, tela, gráfico, outro problema. Beleza? Então, pessoas, são esses cenários. O que acontece é, por que este universo está caindo em desuso e este universo está crescendo? Um dos motivos é que este tem um custo operacional, financeiramente falando, bem mais alto do que esse. Esse é um dos motivos principais por causa disso. Então, quando eu tenho esse universo de pacotes, na medida que eu faço as coisas por demanda, eu posso usar o mesmo recurso para várias aplicações, a forma de operação, de manutenção, de custo, seja físico, etc., é muito mais acessível. Se a gente falar, puxando lá alguns conceitos de cabeamento, o cabo, o par metálico é mais barato, o conector mais barato, o equipamento de comutação é mais barato, o roteador é mais barato, eu posso colocar um roteador expressivo ali na borda e ele realmente vai sendo um custo mais acessível. Então, se eu falar de gastos e investimentos, o mundo de pacote vai ganhar bastante. E a outra coisa que ele também faz é que muitas das aplicações que a gente tem hoje são sobre um universo IP. E eu já vou falar de universo IP, porque a gente já está falando além só da pilha TCP/IP tradicional. A gente já está falando de um monte de coisa sobre IP. Tá? Porque a gente não é só TCP sobre IP, UDP sobre IP. A gente está falando de um monte de protocolos de transporte, como SCTP, como SDDP e por aí vai. Então, pessoas, quando a gente está falando de mundo IP, a tendência hoje, cada vez mais, é que as aplicações vão para o mundo IP por causa de custo operacional e também para fazer esse tipo de coisa, de eu poder fazer a integração entre as aplicações. Então, eu falo muito então, né? O LTE, por exemplo, a base do LTE é IPv6. O IP, mas mais especificamente IPv6. Porque daí todas as mensagens vão usar o mesmo protocolo de transporte para carregar, veicular a informação de um ponto a outro, para fazer cálculo de rotas, etc, etc, etc. E se eu quiser ganhar um pouco, para não ficar tão distante desse mundo de circuitos, ainda é possível fazer um meio termo. Que são os circuitos virtuais. De uma forma de eu ter algum benefício que tem lá desse mundo de circuitos, ou seja, uma pré-alocação, etc. E eu poder aproveitar na parte de pacotes. Isso normalmente tem no mundo WAN, né, nos enlaces WAN. Onde eu tenho lá, por exemplo, fazer tunes, eu posso fazer VPN, MPLS, tecnologias assim, para que eu consiga estabelecer circuitos virtuais. E em termos de roteamento interno, tem formas de fazer roteamento por fluxo, tá? Mas é um conceito interessante que só tem no IPv6, onde eu tento fazer isso aqui dentro das minhas redes locais, certo? No roteamento interno é possível eu marcar cada pacote, colocar uma tag, uma identificação de fluxo, e aí quando bater no roteador eu sei exatamente para onde eu vou mandar. De forma que eu consigo fazer uma entrega cadenciada, ou seja, o jitter cai a zero na medida do possível e reduzir o atraso para que eu tenha apenas, de fato, a latência. Ele vai ler a tag, que está bem no comecinho do cabeçalho
do IPv6, eu vou ver alguma coisa com vocês aí em ARC, aí ele lê e já manda para o próximo e ponto final, tá? Embora isso não seja usual, porque a gente está falando de grandes redes, então a gente não vai ver isso nas pequenas redes domésticas, até quando tem necessidade. Mas em grandes CPDs, isso é uma coisa que pode ser trabalhada. Beleza, pessoas? Até aqui alguma dúvida? Até agora? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Eu só vou apagar essa parte aqui de baixo, tá? Eu preciso disso aqui, isso aqui eu não preciso mais. Mas eu preciso dessa palavra, determinístico. E de alocação. Então, alguns conceitos, volto a dizer, agora caindo um pouco mais de telefonia IP, não falando de sistemas de comunicação unificada, sistemas multimídia, os sistemas de mídia em geral. Uma coisa é, a gente está falando de mídias que podem sofrer atraso, que embora não seja confortável, não seja agradável ao usuário, ela ainda é possível. Uma página HTML ela pode demorar 30 milissegundos, pode demorar 50 milissegundos ou meio segundo. Talvez o usuário perceba e não se sinta confortável, mas não traz impacto para o tipo de mídia, certo? Ele pode não gostar, mas a mídia chega. Diferentemente de uma aplicação em tempo real, onde o tempo faz parte da mídia, e isso é importante, porque eu estou falando de uma série de pacotes que tem que vir numa certa cadência para que uma conversação seja fluida, porque senão vai vir aquela conversação picotada, né? Eu acho que vocês não pegaram TDMA, na época que isso era muito mais perceptível. Gente, estou falando dos primórdios do pré-GSM, das redes 1.0, da rede 1, né? O 1G, que era TDMA, que realmente de entrar dentro do túnel, picotar o áudio, etc. Mas vamos lá, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Certo? Hoje não tem mais, por vários motivos, etc. Tá. Mas aqui então, quando a gente está falando de alocação de recursos, significa então que essas mídias, ou as aplicações multimídia, que agora eu quero entrar nesse pequeno subconjunto, que mídia é uma forma de veicular informação. Como é que eu vou empacotar, encapsular, envelopar a informação para entregar no seu destino? E aí eu posso ter vários tipos de mídia. Então essas mídias podem ser de texto, normalmente, né, áudio e vídeo. E elas podem ou não ser tempo real. Podem ou não ser. Vou colocar aqui uma interrogação, porque isso não é realmente. Então, normalmente o texto, claro que a gente pode pensar em uma aplicação em tempo real, ou seja, a informação ela tem que dar. E, gente, quando eu falo em tempo real, é que tem que se dar a percepção ao usuário da simultaneidade da informação ou da instantaneidade. Tá? E quando eu falo percepção, o usuário tem que ter a impressão, a percepção de que aquele sistema está rodando de uma forma com latência zero, com atraso zero, com jitter zero. Tem essa impressão que eu estou conversando com alguém e a informação ela está instantânea no ponto A e no ponto B. Tá? E quando eu falo percepção, é exatamente isso, certo? A gente sempre vai ter a latência e a gente só tem que fazer com que o atraso, o jitter, caia a zero e o usuário tenha uma percepção de que isso está acontecendo. Ou seja, quando eu ligo para alguém, eu tenho atraso na comunicação, mas o usuário não percebe. Ou ele percebe muito pouco, certo? Então, se a gente estiver conversando lá com enlaces, eu posso atrasar 2, 10, 20, 50 milissegundos no sistema de telefonia, que o usuário, na hora da conversação, não percebe isso. Então, se eu estou conversando com alguém, eu interrompo a pessoa, a gente conversa ao mesmo tempo, que é bidirecional, a forma de comunicação, dá-se a impressão de que todos os tempos caem a zero, certo? E isso é de uma forma
oh meu Deus, uma forma consistente do início ao fim. Essa é a noção de tempo real. Se eu estou assistindo a uma partida de futebol, ouvindo através do rádio, ou assistindo através da TV, eu tenho um fluxo de informação e se tem a impressão de que a coisa está acontecendo em tempo real. Quem já pegou essas trocas de tecnologias, por exemplo, TV a cabo, TV por satélite, sabe a diferença que tem entre uma e outra. Então, às vezes tu está assistindo, ou às vezes acontece muito uma partida de futebol com tecnologias diferentes. De um lado, tu escuta o gol, do outro demora mais 1, 2 segundos e aí tu ouve realmente o gol. Mas ambos os dois têm a impressão de que está acontecendo ao mesmo tempo. Embora isso pode estar acontecendo 2, 3, 5 segundos atrás. Às vezes até mais. Perfeito? Isso que estava mais evidente na Copa. De gente que estava assistindo com TV aberta, TV a cabo, TV por satélite, coisas assim. Então, gente, de qualquer forma, sejam esses tipos de mídia, eu preciso alocar recursos para eles, mais recurso ou menos recurso. Então eu preciso separar a aplicação em duas partes. A preparação do cenário, para que eu possa fazer essa alocação de recurso. Então eu preciso preparar o ambiente para alocar recursos, ver qual tipo de mídia, quais são os tipos das entidades, ver se elas podem, ver a questão de presença, se ela está disponível ou não. A esse conjunto de preparação de um ambiente, e principalmente informar as entidades intermediárias e finais, se elas querem estabelecer essa comunicação, uma sessão de mídia, é a sinalização. Então, se eu quero ligar para alguém, na hora que eu pego o telefone e disco o número da pessoa e eu espero isso acontecer, ao bater lá na central, tem que ver se a pessoa está disponível, se a pessoa está presente, se ela está online, se a linha não está ocupada. E ao discar, ou enquanto está discando, é bom alocar recursos para que a gente tenha um canal de voz para ver a fluidez na comunicação. Então eu tenho que ir lá, seja um canal analógico, seja um canal digital, eu tenho que ter uma quantidade X mínima para poder transmitir. Então a voz, por exemplo, vocês devem ter visto em PCM, eu tenho lá uma quantização, eu tenho uma taxa de amostragem de 8.000 vezes 8.000, então dá 64 kbits por segundo. Eu preciso ter 64 kbits por segundo, mínimo, fora cabeçalhos adicionais. Cada sentido. Então, se eu quero ligar para o João, para ele poder atender, então a minha central, ou as várias centrais, ou todas as entidades, têm que alocar no mínimo 64 kbits para ter uma taxa mínima de transmissão entre o sentido AB e o sentido BA, eu para o João para mim, para que a gente possa ter uma conversação suficiente usando essa forma de amostragem de quantização, que é o PCM, que a gente vai ver que é um padrão ITU-T, G711, os padrões micro, padrão A. Vocês devem ter visto PCM24 e PCM30, né? Então aqui a gente vai converter para PCM micro e PCMA. Desculpa, G711. Certo? A sinalização, portanto, ela vai ajudar a fazer essa alocação prévia de recursos para que somente depois eu consiga, de uma forma previsível, tá? E aí sim, eu fazer o transporte da mídia. Aqui no caso, quando eu vou fazer o uso do recurso por demanda, eu tenho que saber se ambas as entidades também estão dispostas a trocar a informação. Perfeito? E uma vez que é por demanda, eu tenho que saber se eles estão aptos a fazer esse tipo de comunicação. Ou seja, é muito mais obscura a quantidade de informações que eu tenho nesse cenário, mas também para fazer a mesma coisa. Então, seja determinístico ou não, eu quero fazer o transporte da mídia. Isso não vai mudar em nenhum dos dois cenários, tá? Mas eu posso ter um cenário mais confortável, onde a sinalização implica a alocação, onde a sinalização aqui ela está mais relacionada às entidades terminais, e a gente pode ter mais ou menos uma estimativa do que vai acontecer. Só que, se eu estou fazendo esse uso de recursos por demanda aqui, então o transporte da mídia aqui depois tem que me ajudar a também trazer informações, né, uma vez que é por demanda,
uma vez que é não determinístico, né? Eu ir monitorando se isso está ou não funcionando bem. Aqui eu sei que vai funcionar bem, aqui eu preciso ter um monitoramento. Então, vou colocar aqui, eu vou colocar um monitoramento se está funcionando a contento ou não. Tá? Depois a gente vai só encaixar melhor os protocolos, mas aqui eu preciso transportar a mídia e de tempos em tempos ficar monitorando, olhando estatísticas, olhando números, taxa de perda, taxa de entrega, quantidade, etc, etc, para que eu consiga atingir o meu objetivo. E em ambos os casos, claro, uma vez que eu tenho uma alocação de recurso e ele é determinístico, eu até posso definir qual é o codec, ou seja, como é que eu vou codificar a minha informação, né, eu vou converter num determinado formato, para que eu possa ter compressão ou não de dados. Então, os dados podem ou não sofrer compressão. E que também eles possam ter ou não suporte à tolerância a falhas. Isso tudo é quando a gente está falando de codec. Então, o codec ele não é só para que eu possa pegar uma informação bruta, uma informação crua, e eu conseguir adicionar compressão para reduzir o tamanho da informação. Às vezes eu tenho que reduzir num determinado formato que, caso haja perda, essa perda seja menos percebida pelo usuário final. Vamos pegar o caso do G711, que é o PCM. A taxa de amostragem ela é temporal, então eu corto fatias de tempo, empacoto as mensagens e mando elas na sequência. Se eu perder alguma dessas informações, a tendência natural é que eu vou ter trechos de silêncio, eu vou ter buracos na transmissão, ou seja, a voz vai começar a falhar, vai ter aquela picotada. Então a pessoa fala, silêncio, fala, silêncio, e aí eu começo a ter essa perda. E aí eu perco a informação toda naquele intervalo de tempo. Já existem outros codecs que eles fazem a amostragem de uma forma mais ligada à amplitude das ondas, ou seja, pega só um núcleo ali da transmissão, deixa eu desenhar para deixar isso mais claro. Então tem codecs, né, daqui da onda, não sei desenhar direito, que eles vão fazer os cortes assim. E tem codecs que eles vão fazer assim, ó, assim, como se fosse uma matriz. Então, enquanto o G711 ele pega por tempo, esse aqui pega por amplitude e por tempo. Então, esse aqui manda esse pedaço, manda esse pedaço, manda esse pedaço, manda esse pedaço. Ou seja, eu posso perder um pouco da amplitude, às vezes eu posso perder o timbre da voz da pessoa. Lembrando que o timbre ele está mais relacionado aos tons agudos do que os graves, certo? Então, eu posso perder definição, mas eu ainda consigo ter a compreensão do que a pessoa está falando. Um caso bem clássico são os codecs muito usados pelo Google, por exemplo, o Speaks, onde a voz começa a metalizar, ou seja, eu perco definição, eu perco timbre, a identificação da voz, mas eu ainda consigo compreender o que a pessoa está falando, certo? A pessoa vai falando, eu perco definição, eu começo a não saber se é a pessoa que está falando, se é um parente próximo, irmão, pai, mãe, etc. Porque daí eu não sei exatamente com quem eu estou conversando, mas ainda assim consigo entender a mensagem que ela está querendo passar. A frase ela não foi cortada em nenhum momento em relação a isso. E aí é o que se chama tolerância a falhas. Se pode chegar, porque se a informação chega muito atrasada, a tendência é eu descartar essa informação. Se ela chegar muito adiantada, a tendência também é descartar, certo? Se eu não bufferizar isso, eu vou descartar ela. E portanto, eu preciso o tempo todo monitorar para saber se determinado codec está funcionando, etc. E aqui então a sinalização mais negociação de codec, ou negociação de mídia. Então isso é uma coisa muito importante para quem está trabalhando com esse mundo aqui. Se a gente estiver falando aqui, claro, eu posso colocar na alocação de recursos, etc. Aqui eu vou falar de mídia, mas eu estou dizendo não só o tipo da mídia, mas também o codec, e não só o codec. Às vezes a taxa de amostragem. Então, quando eu estou fazendo a sinalização nesse cenário por demanda, eu vou oferecer áudio, mas eu também vou oferecer áudio usando PC, que é o G711. Eu posso usar também o codec G722, G726, G729, Speaks, Opus, e aí vai, eu passo uma oferta. No caso do Opus, que ele é um codec flexível, eu ainda vou mandar
com taxa de amostragem de 12K, de 8K, 12K, 24, 48, 96. Baixa ou alta definição de áudio. E eu também posso mandar de vídeo. Então eu posso mandar uma lista muito grande de codecs e com seus devidos parâmetros para que ambas as partes possam chegar num consenso. Porque no fundo o que sempre vai se tentar é o máximo de qualidade com o mínimo de custo, seja de processamento e de rede. E o tempo todo ficar observando se isso está acontecendo ou não. Tudo bem? Claro, nos sistemas mais complexos, como Netflix e outro, à medida que vai degradando o serviço, ele pode refazer essa sinalização, ele pode ressinalizar, e ele pode renegociar as mídias e codecs, de forma que eu estou assistindo lá, a rede está começando a degradar a qualidade, e aí começa a ficar mais pixelado, mais quadrado, baixa bastante a definição, mas eu continuo assistindo ao vídeo. O importante é, no momento que eu começo a assistir, eu não quero que haja pausas entre ele. Então, primeiro bufferiza, pré-aloca recurso, tá? Mas no caso do recurso, buffer é coisa de aplicação, né? Memória, não tem nada a ver com a rede, tá? Meu roteador não sabe o que está acontecendo, meu switch não sabe que está acontecendo isso, e eu faço só isso, e à medida que eu vou assistindo, eu quero que eu assista de ponta a ponta. Diferente no YouTube, por exemplo, que na hora que eu defino a qualidade, ele vai manter ela fixa. Não sei se ele está fazendo isso dinâmico, porque eu sempre coloco qualidade máxima, no Wi-Fi, etc. Embora ele consiga também fazer suas variações. Mas acho que esses serviços de streaming, Disney Plus, Amazon Prime, isso é mais evidente, fica mais fácil de perceber. Tá? Aqui também tem negociação de mídia, mas quero destacar que tem alguns elementos nesse cenário por demanda que são específicos. Perfeito, pessoas? E aí o que a gente vai colocar é que sim, vamos estudar especificamente a sinalização com o SIP. Aqui na negociação de mídia, a gente vai estudar o SDP. No caso de transporte da mídia, a gente vai estudar o RTP. E no monitoramento, a gente vai estudar o Real Time Control, o RTCP. Então, são esses protocolos que a gente vai estudar ao longo da disciplina para que a gente possa fazer um serviço de telefonia, ou seja, focar em áudio, possivelmente vídeo, mas principalmente áudio, para que a gente consiga usar um mundo IP, que é totalmente por demanda, não determinístico, e tentando, na medida possível, fazer uma entrega da informação sem perdas, tendendo a zero, aquela história toda. Beleza, pessoas? Deixa eu ver se eu falei tudo. Mas é tudo. Claro, só para concluir então a aula de hoje, a diferença entre esses dois é que um fato não ser determinístico, então a gente pode ainda tentar, neste momento aqui, adicionar qualidade de serviço. Vou colocar aqui, ó, QoS. Tá? Eu vou falar brevemente, porque não vai dar tempo para na disciplina falar sobre tudo, mas a gente pode tentar, de alguma forma, adicionar qualidade de serviço, mas isso é externo à aplicação. A gente vai ver que em termos de IP, a gente pode fazer alguma alocação de recurso, mas o recurso não é dedicado. Na verdade, o que a gente vai fazer é aloca o recurso, tenta usar na medida possível, mas nos cenários mais hostis, como eu gosto de falar, em algum momento a gente vai ter que priorizar alguma coisa e o que está fora da prioridade a gente vai ter que descartar. Então, nunca se tira do cenário a possibilidade de perda de pacotes e descarte de pacotes. A diferença é que a perda é um pacote que se perde no caminho que a gente não por algum motivo, a gente erro de roteamento, falha de transmissão, alguma coisa assim. Ou seja, é alguma coisa que a gente não previu. Já o descarte, ele faz parte de uma política de priorização. Se alguma coisa foge dessa prioridade, eu vou explicitamente descartar e jogar isso no lixo lá do roteador, que é jogar, simplesmente tirar da memória. Perfeito? Gente, agora são 10h50, conceitualmente o que eu queria passar era para vocês. Tá? Nas próximas aulas de TIP a gente já tem a máquina virtual, então para a semana que vem, segunda-feira a gente tem aula, eu já quero começar a gente fazer acesso remoto, e em TIP a gente já vai começar a instalar, asterisco, etc. Eu queria que cada dupla tivesse uma máquina virtual. Eu entrei em contato com o pessoal da TI para solicitar, mas eles não têm esse recurso todo, e muitos outros professores solicitaram também.
No caso, que a gente vai ter uma única máquina virtual para toda a disciplina, para toda a turma e para as duas disciplinas. Então a gente vai ter lá 4 processadores, 4 GB de memória e 20 de disco. O que significa que provavelmente a gente vai usar uma única central. Então eu vou lá instalar o Asterisk como central telefônica e aí eu vou tentar criar uma forma de que várias pessoas possam, cada dupla, como em chip, em ARC, vamos tentar fazer a mesma dupla para facilitar, para que eles possam fazer a sua configuração sem impactar, né, sem afetar a configuração das outras equipes e todo mundo consiga usar uma única central e daí a gente vai começar a colocar mais funcionalidades. Beleza, pessoas? Dúvidas da aula de hoje? Alguma dúvida? Primeiro, essas máquinas que a gente vai acessar remoto, tem limite de acesso a celular ou pode ser todo mundo junto? Não, pode ser todo mundo junto, não tem problema. Tá? Alguns protocolos, quando a gente sabe o que significa sigla, fica mais fácil de interpretar. Conseguiria botar ali o que significa? Consigo, claro. É só porque era só uma apresentação deles. Deixa eu trazer eles para cá, peraí. SIP Session Initiation Protocol, RFC 3261. Eu acho que é 5660. Session Description Protocol, onde se descreve a mídia para que possa fazer a negociação. Tá lá, negociação de mídia. Real-Time Protocol, protocolo de transporte de conteúdo de informação em tempo real, normalmente mídias, claro. Meu Deus. Tem alguma coisa estranha entre eles. Não é esse número. Depois eu vejo, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem procurar. Mas não é 35, 50, alguma coisa assim. Oi? Acho que a porta padrão é 50. Não é a porta. É o RFC. É o documento oficial que especifica o protocolo. Tá? 5060 é o CIP. Esse aqui é a porta dinâmica. Só depois confirme, pessoas, se eu estou escrevendo certo as RFCs, tá? Protocolo de sinalização, para definir as mensagens, o formato de estudo, para depois fazer a sinalização, etc. Description é para fazer a descrição das mídias, qual o tipo de mídia, quais são os codecs, quais são os seus parâmetros. Portas e protocolos, porta, IP, socket, essas coisas. E o RTP e o RTCP, que está nessa, mas eu acho que é mais uns 5 aqui, se eu não me engano. Deixa eu confirmar, peraí. Para poder fazer de fato o transporte da mídia, ok? SDP, RFC, vamos lá. 4566. RTP, RFC. Vai, esse tá certo. 3550, fechou. Pessoas, esses são os documentos, as RFCs, é uma pena que talvez vocês só vejam agora, são os Request for Comments, são os documentos que por demanda são solicitados para que se formalize os protocolos que normalmente são estabelecidos pela ETF, né, Internet Engineering Task Force, para formalizar esses protocolos para que qualquer um que tenha interesse possa usar essa especificação e fazer a sua própria implementação. Então, o CIP não é específico de alguém, ele é um formato aberto, ele é um protocolo aberto, que qualquer um consegue implementar. E para que possa fazer isso, tem um documento oficial que formaliza isso. Tá? Sempre vai ter IETF para
IP, para a internet, e no caso vai ter a W3, que é World Wide Consortium, World Wide Web Consortium, né? Antigamente era a W3C, que agora é só a W3, que ela formaliza sobre a web em geral, HTML, HTTP e coisas assim. Embora o HTTP, o protocolo de transporte, também tenha uma RFC sobre isso, que é o índice 16. Feito, pessoas. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, pessoas, obrigado. Por hoje é só, tá? Vou parar a gravação aqui.